A gente não pode negar que a terra, que um dia foi dos faraós, esconde histórias, mitos e lendas incríveis. E graças a muitas descobertas feitas no Egito, hoje sabemos um pouco sobre a antiga civilização que habitou esse lugar. Hábitos, crenças, tradições, costumes, cultura e tudo o que sabemos atualmente se deve graças ao trabalho árduo de arqueólogos do mundo inteiro. Por isso, nós aqui da Fatos Desconhecidos resolvemos trazer para vocês algumas das descobertas mais incríveis feitas no Egito. Eu sou Maurício Santos e você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Para começar, nada mais justo que falarmos da descoberta da famosa tumba de Tutancâmon. Para quem não sabe, essa tumba, localizada no Vale dos Reis do Egito, é uma das descobertas arqueológicas mais famosas de todos os tempos. E não só pela sua importância, mas também pelos fatos curiosos e teorias misteriosas que rondam essa descoberta. Desenterrada em 1922 por Howard Carter e uma equipe de arqueólogos, a tumba ficou coberta por escombros por provavelmente 3.000 anos. Dentro dela, Howard encontrou tesouros fantásticos, incluindo uma máscara mortuária de Tutancâmon, que hoje é praticamente um ícone. Carter entrou na tumba exatamente no dia 26 de novembro de 1922 e descreveu a experiência da seguinte maneira: à medida que os olhos se acostumavam com o brilho da luz, o interior da câmara gradualmente surgia diante de nós, com sua estranha e maravilhosa mistura de objetos extraordinários e belos amontoados uns sobre os outros, animais estranhos, estátuas e ouro. Em todos os lugares, o brilho do ouro. Tutancâmon morreu na adolescência e a análise de seus restos mortais sugere que ele sofria de vários problemas de saúde e usava uma bengala para caminhar. Ele passou grande parte de seu governo, que estima ter sido entre os anos de 1332 a 1323 a.C., tentando restaurar a religião politeísta tradicional do Egito, algo que foi interrompido quando seu pai, o faraó Akhenaton, iniciou um culto único a Aton, o Deus Sol, o que fez o país viver uma verdadeira guerra civil religiosa. Existe uma teoria da conspiração interessante envolvendo essa descoberta. Dizem que a tumba de Tutancâmon tinha uma maldição, o que pode explicar o fato de muitas pessoas que estavam ligadas à descoberta terem morrido de forma inesperada nos anos seguintes. Mas isso é história para a gente contar aí em outro vídeo. Seguindo a nossa lista, outra grande descoberta feita no Egito foi a da famosa Pedra de Roseta. Essa pedra foi encontrada em 1798, quando oficiais do exército de Napoleão Bonaparte a encontraram perto da cidade de Roseta. Daí a origem do nome. A importância dessa descoberta? Esse artefato desvendou os segredos dos antigos hieróglifos egípcios. A pedra contém um decreto do rei Ptolomeu V, feito aproximadamente em 196 a.C. Mas ao contrário de todos os outros decretos encontrados, esse estava escrito em 3 idiomas: hieróglifo, demótico e grego. Depois de ser encontrado pelos soldados de Napoleão, a pedra logo chegou a Alexandria. Até o momento em que esse artefato foi encontrado, era impossível compreender os hieróglifos, algo que foi um verdadeiro mistério para a arqueologia durante centenas de anos. Estima-se que os hieróglifos e a habilidade de ler e escrever esse tipo de linguagem foram usados até o ano 396 d.C. Então, a Pedra de Roseta foi fundamental para conseguir compreender esse tipo de escrita. E usando a versão grega, foi possível decifrar as outras duas línguas, permitindo aos cientistas fazerem a leitura de vários outros textos em hieróglifo e demótico, consequentemente, revelando muitas coisas sobre a sociedade egípcia antiga. Posteriormente, os britânicos capturaram a Pedra de Roseta, e apesar dos pedidos do Egito para devolver o objeto, ela permanece no Museu Britânico. Em uma descoberta bem mais recente, o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito disse que descobriu uma cidade que, segundo os arqueólogos, foi fundada durante o reinado do faraó Amenhotep III, entre 1386 e 1353 a.C., chamada de Aton
Estima-se que a cidade tenha mais de 3.000 anos. Para muitos, ela está entre as mais importantes descobertas desde que encontraram um túmulo de Tutancâmon. Foram encontrados joias, potes coloridos, amuletos de escaravelho, tijolos de barro e selos do faraó Amenhotep III. A escavação começou em setembro de 2020, mas só em abril desse ano é que os fatos foram revelados pela mídia. Na cidade, vários bairros foram desenterrados, incluindo uma padaria completa com fornos e armazenamento de cerâmica. Por que a descoberta da cidade é tão importante? Ela pode nos dar uma ideia sobre como os antigos egípcios viviam em uma época em que o império era mais rico, indicando o que eles comiam, no que trabalhavam, o que plantavam e coisas do tipo. Além disso, a cidade também pode esconder tumbas repletas de tesouros, algo que qualquer arqueólogo gostaria de encontrar. Em 1954, enquanto faziam uma limpeza de rotina próxima à pirâmide de Gizé, encontraram uma das mais antigas embarcações do mundo. Depois de ser retirada da areia, o barco foi remontado de acordo com outros modelos encontrados em túmulos antigos. O resultado final foi um barco de 40 metros de comprimento e 6 metros de largura. A função dessa embarcação? Isso ainda está em debate entre os estudiosos. Alguns acreditam que o barco foi construído enquanto o faraó Quéops ainda estava vivo, para que depois de morto, seu corpo fosse enviado, já mumificado, para o Vale dos Reis. Porém, essa teoria entra em conflito com a ideia de que Quéops encomendou a pirâmide de Gizé para o seu sepultamento. Mas existe outra teoria para a existência dessa embarcação. Alguns pesquisadores dizem que o formato do barco pode dizer muito sobre o segredo da construção das pirâmides. A simetria do barco seria pensada para ser usada como uma espécie de guindaste flutuante, transportando enormes blocos de pedras. As marcas de desgaste na embarcação podem confirmar essa ideia, que até agora é apenas uma teoria. Vocês já devem ter ouvido falar por aí o quanto os egípcios adoravam os animais. E de fato, eles faziam culto aos animais e tinham uma grande fascinação pelos felinos. Até os deuses, como é o caso de Anubis, tinham formato de animais. Para quem não sabe, Anubis era protetor, guardião e guia dos mortos. Ele tinha corpo humano com cabeça de chacal, que é uma espécie de canino, que costumava ser visto em cemitérios e próximos às necrópolis, locais onde ficavam as tumbas e os mortos eram sepultados. Quer outra prova do quanto os egípcios adoravam os animais? Em 1817, descobriram catacumbas caninas numa região próxima ao famoso templo de Anubis. E acreditem, as tumbas abrigavam pelo menos 8 milhões de múmias, apenas de cachorros. Os animais tinham diferentes idades, desde filhotes com poucas horas de vida até cães adultos. Estudiosos acreditam que os cães já foram criados para servirem de sacrifícios para os deuses e, por isso, foram encontrados mumificados. Infelizmente, o estado de conservação das múmias não era dos melhores. Muitas delas faltavam pedaços, talvez por terem sido roubadas por ladrões de tumbas, enquanto outras estavam se desmanchando, em péssimo estado de conservação. Além dos cachorros, os arqueólogos também encontraram outras espécies mumificadas, como raposas, falcões e gatos, animais que eram considerados sagrados pelos antigos egípcios. Para finalizar, temos a descoberta de um antigo papiro que pode dizer muito sobre a construção das pirâmides. Esse é um tema que causa muita discussão no mundo todo, fazendo pessoas acreditarem que as pirâmides foram construídas com a ajuda de alienígenas. Porém, um papiro de 4.500 anos de idade, que foi encontrado em um porto nos arredores das pirâmides de Gizé, em 2013, pode explicar exatamente como as construções foram feitas e confirmar o uso da embarcação, que eu havia citado. Uma grande dúvida sempre foi como os egípcios transportavam esses blocos de pedra tão grandes. Estudiosos acreditam que o papiro foi escrito por um homem que estava envolvido na construção da Grande Pirâmide e detalhou que as pedras eram levadas em barcos de madeira por canais que foram feitos até o pé da pirâmide. Depois, os barcos eram puxados por milhares de trabalhadores. Se foi exatamente assim que aconteceu,
Nós não sabemos, mas até então é uma das teorias mais aceitáveis. Essas foram algumas das descobertas mais incríveis feitas no Egito. E você sabe de alguma que ficou faltando aqui na nossa lista? Por hoje, fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Tchau e fiquem com Deus!